Ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve na Comissão de Constituição e Justiça para falar sobre os atos de 8 de janeiro. Ele foi convocado pela oposição para dar alguns depoimentos sobre como o governo federal reagiu a isso. E aí, o que aconteceu ontem lá na CCJ foi um verdadeiro circo dos horrores. Certamente você deve ter visto alguns cortes do que aconteceu lá, né? Foram mais de 4 horas de depoimento do Flávio Dino, mas muitos trechos viralizaram com respostas irônicas ou respostas espirituosas do Flávio Dino a perguntas esdrúxulas. Dizer que pesquisou no Juiz Brasil. Eu vou contar, olha, eu sou professor de Direito, eu vou contar para os meus alunos como anedota, como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O Juiz Brasil, deputado, quando bota o nome, não aparece o nome de quem responde ao processo. Aparece o nome de quem pediu direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem foi requerido no pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se prestou contas à Justiça Eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E, a estas alturas, deputado, dizer, com base no Juiz Brasil, que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos, mais ou menos. É um piadista. E claro que, olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, nunca mais repita essa mentira, essa fake news dos 277. Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Que humilhação. Por favor, me trate com respeito. Tá? E aí, uma cena em particular se destacou porque ali você tem o Nicolas Ferreira, que é um deputado federal extremamente controverso e problemático e polêmico e que, inclusive, possivelmente já cometeu alguns atos bastante graves ali no Congresso, que poderiam ser considerados como crimes, mas ele estava falando e houve uma confusão ali, né? Muita gente respondendo, isso já a reação a outra cena que ele protagonizou quando ele estava de peruca no Dia da Mulher. E aí alguém disse ali o seguinte, eu vou pôr um trechinho aqui para a gente entender o que aconteceu e depois falar um pouquinho sobre essa composição do Congresso que é simplesmente bizarra. Mas assistam. Posso continuar? Vai, Chupetinha. Peraí, presidente. Eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Presidente, só uma... Então o que você vê, né, como eu falei, Nicolas Ferreira nessa comissão falando, e aí ele é interrompido, ele vai prosseguir, e alguém fala aí, fala Chupetinha, e dá a impressão, passa a impressão que quem falou isso foi o Rui Falcão, que é do PT e é o presidente da CCJ. E não foi ele. Depois ele fala, não, falei para prosseguir, na verdade as vozes se sobrepuseram e deu a impressão que foi o presidente da comissão, que não foi. Depois o Nicolas Ferreira fala que é um desrespeito, que, sabe, se ele houvesse feito isso, que ele pararia no comitê de ética, de fato pararia, mas o que acontece é que, como eu falei, ontem as cenas são, sabe, horripilantes. São cenas horripilantes, embora o Flávio Dino tenha saído bem, tenha dado boas respostas, mas todo o contexto ali, da oposição principalmente, e as respostas também, e o modo como a situação, né, os governistas atuaram, nos deixa bastante assustados, porque é como uma degradação completa de, sabe, nível de civilidade básico, né? Então, assim, o Nicolas Ferreira e outros bolsonaristas que estão lá ocupando esses postos, eles baixam o nível totalmente, eles fazem isso, faziam quando estavam fora do poder, fazem quando estão no poder, e isso parece que nivela por baixo o tipo de discurso, parece que nivela por baixo o tipo de interações que se dão. E aí você tem respostas que são igualmente desprezíveis, igualmente repugnantes, e isso, sabe, degringola completamente o debate público. Aí, isso me recorda, né, quando eu começo a me preocupar com a questão no Brasil, né, porque assim, eu fui embora do Brasil em 2006, eu fui embora primeiro para os Estados Unidos, e eu fiquei muito tempo sem acompanhar a política no Brasil, muito tempo sem, sabe, ler o que estava acontecendo, sem saber o que estava acontecendo no Brasil. Não me importava, não queria, sabe, me preocupar com isso, eu não pretendia voltar mais a morar no Brasil, então assim, simplesmente me desconectei do país. E aí eu só voltei a ver coisas de política do Brasil em 2016, quando ocorreu o impeachment da Dilma. E eu me recordo como foi a minha reação, né, a minha impressão quando eu assisti a audiência, né, do impeachment da Dilma, a votação feita para retirá-la do poder, e o zoológico que era aquilo, né, os circos horrores que era aquilo. Inclusive foi naquele momento que o Bolsonaro foi e homenageou o Ustra, homenageou o torturador que havia praticado horrores com a Dilma Rousseff. Então, assim, quando eu assisti aquela cena,
daquela votação, e a oposição política a Dilma, né, também dizendo coisas bizonhas e pavorosas, foi um momento no qual eu parei e pensei, que diabos é isso? O que aconteceu com o Brasil, né? Onde foi que houve um desvio aí na curva, pegou um caminho errado e virou isso, né? Virou essa palhaçada, virou esse absurdo. E desse momento em diante foi ladeira abaixo. Então, assim, isso vai levando, né? A gente sabe, desde 2013 em diante, como foi ladeira abaixo mesmo no Brasil, até um ponto que Bolsonaro se elege, e agora há uma tentativa, ou talvez uma possibilidade de reconstrução desse patamar mínimo de civilidade, embora ele pareça distante ainda. E aí eu quero aproveitar e pegar, né, como gancho essa fala, né, esses embates que se deram ontem na CCJ, e ler um texto, é um texto que está circulando tem alguns dias já, e que nos mostra um pouco como é que começou, ou talvez tenha se dado essa guinada de valores, de costumes, de pensamento no país. Porque eu já falei muitas vezes nos últimos dias aqui sobre a tomada evangélica, sobre o crescimento dos evangélicos, sobre a tomada dos espaços por evangélicos, né, como preocupa também essa tomada da política, como já tem acontecido há alguns anos. E aí, Nicolas Ferreira, entre outros, eles já representam essa guinada à direita e também o papel que essa base evangélica desempenha. Nicolas Ferreira é evangélico e ele é alguém que, sabe, se alimenta e alimenta essa base religiosa. E aí o Anderson França fala sobre isso aqui, porque vai nos indicar também o que pode acontecer, porque na minha leitura isso é um processo que está acontecendo e que tende a se agudizar com o passar dos anos. Então eu vou ler aqui a postagem do Anderson França. Vou explicar para vocês onde a esquerda e os ativistas perdem e vão perder para a extrema-direita e para a igreja. É simples, mas você precisa mergulhar comigo, numa camada que talvez não esteja na bolha onde você vive. A experiência político-religiosa brasileira, vinda da igreja evangélica, é composta de elementos que incluem a pobreza, a favela, o desemprego, a avó, a ausência de paz, a fome, a distância do centro, a solidão. Preciso que você faça um esforço para entender que descartar pessoas vai esvaziar movimentos ditos progressistas. Porque os movimentos, o feminismo, o movimento negro, qualquer movimento, é implacável em apontar o erro, mas inútil, débil e fracassado em reabilitar uma pessoa que errou. Já a igreja, ela pega o assassino e transforma em missionário. Ela pega o missionário e transforma em senador. Nós pegamos as pessoas por erros ou crimes maiores ou menores e alijamos essas pessoas. Elas serão encontradas no caminho, pela igreja ou pelo rancor. Em ambos os casos, você terá mais um inimigo, não um aliado. A prática política de Jesus não tem nada a ver com a prática política do ativismo do apedrejamento. Até porque Jesus não apedrejava. E a igreja subsiste há mais de 2000 anos, porque ela faz o ritual de arrependimento, do perdão, da cura e do recomeço. Nós debochamos do pedido de perdão, a igreja não. A igreja vê ali uma oportunidade de ganhar mais uma pessoa leal. Vem comigo. Duque de Caxias. Uma igreja num bairro de Caxias, Baixada Fluminense. Uma Assembleia de Deus, no meio da pobreza. Lá você vai encontrar as famosas mulheres de oração. Elas substituem mães e irmãs. São a rede de mulheres local. Sem condenar você por não ser vegana, por não fazer yoga, por sofrer o abuso calada. Elas não te condenam, mas elas te abraçam, elas te ouvem, choram junto, oram junto, dividem o bolo e o café. Criam vínculos. Se reúnem às 3 da tarde e choram, oram, estudam a Bíblia, até à noite na hora do culto. Visitam os filhos uma das outras na prisão, os maridos uma das outras no hospital. Elas não são fascistas, nem bolsonaristas. Muitas delas só entraram na faculdade para limpar as pichações que você fez no banheiro do 8M com o teu DCE. Muitas nunca nem passaram perto de uma roda de samba, negras como Ivone Lara, mas desprezadas por não saberem sambar ou tomar um goró. São as ruins da cabeça, as doentes do pé, morrem de medo do Exu. Ninguém, porém, considera que o pouco que aprenderam inclui o medo. São marginais, mais que você. Se você acha difícil chegar aqui, então para de ler, porque esse recorte é um dos principais do Brasil. E não gostar não vai mudar a realidade. Uma dessas mulheres puxa um hino pentecostal, e está tudo ali. Curou-me, curou-me, curou-me da minha cegueira. O homem curou-me da minha cegueira, ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Em primeiro lugar, ela faz alusão a uma passagem bíblica em que um homem cego fora curado por Jesus. Em segundo lugar, elas se colocam no lugar desse homem. Mas a cegueira é subjetiva, é espiritual. Terceiro, elas admitem que são cegas, portanto, consideradas inferiores e excluídas. A forma como elas se posicionam no mundo é a de uma pessoa que encontrou uma cura, mas seu estado original era de doente. Diferente de você, que se julgam limpas, limpos, perfeitos, imaculados, nunca erram, fadas sensatas.
Elas não. São desempregadas, mães de detentos, negras, excluídas, semi-analfabetas, desprezadas, afligidas, pobres, sem qualquer formosura. A forma como nos posicionamos vai ditar a nossa praxis política. Se nós vamos sempre condenar, é porque nos achamos em condição de superioridade. Não é assim entre elas, onde o acolhimento come solto. Primeiro olham a condição da miséria humana, e depois o erro daquele humano, e concentram numa utopia. Foram curadas por alguém que mora fora das camadas humanas. Movimentos de esquerda não consideram as subjetividades nem as possibilidades de alguém mudar. São implacáveis. Nisso, a igreja se organiza na Baixada, com mais humanidade que um grupo de pessoas de minorias do PSOL. Nisso, o padre Júlio Lancelotti é recebido pela esquerda, mas a esquerda não recebe o Jesus do padre Júlio. Nisso, nós destruímos humanos, a igreja dá a eles segundas chances. Precisamos fazer um pacto com princípios humanistas, ou vamos morrer debatendo se Guimê ou Conká merece estar viva. Para a igreja merecem. Amigos, eu insisto, não somos nós quem devemos seguir aos ideais, mas eles que devem nos servir. Eu acredito cada vez menos em coletivos, grupos, pessoas muito coerentes com o lado certo da história. Eu começo a entender que uma política de fracassados que buscam mudar é mais interessante do que essa, de pessoas incríveis e santas. Olho por olho, vai todo mundo acabar cego. Esse texto do Anderson França tem muitos pontos que poderiam ser abordados aqui, tem muitos pontos interessantíssimos. Não sei se concordo muito com o fato de a esquerda não estar ocupando esses espaços, eu acho que ocupa esses espaços de modos distintos. Inclusive, recomendo a leitura desse livro aqui, da Rosana Pinheiro Machado, Amanhã Vai Ser Maior, no qual ela fala sobre isso, como há coletivos que estão falando com essas mulheres também. Mas eu vejo que atua de maneiras distintas, inclusive. As esquerdas em coletivos até atendem essas mulheres também, mas não sei até que ponto que a ideologia, né, que os valores são transmitidos. Chegam essas pessoas. Podem dar de comer, mas não dão o alento, não dão, sabe, esse acolhimento espiritual e emocional para essas pessoas. Então, o que ele menciona aqui é justamente esse abismo que existe, que é um abismo tremendo, entre o discurso de uma boa parte da esquerda brasileira, e global, inclusive, eu vou ter risco de dizer que no mundo inteiro se passa algo parecido, o abismo que há entre o discurso de ajudar os mais pobres, fragilizados, marginalizados, de ajudar essas pessoas e de tentar melhorar a condição dela para que elas possam ascender socialmente, ou ter uma vida mais digna, ou fazer uma revolução e transformar as bases sociais, sabe-se lá o que se pensa em relação a isso. Há um abismo entre esse discurso e a prática real e como isso impacta a vida das pessoas. Figuras como Nicolas Ferreira chegam ao poder porque eles estão trabalhando com essa base. E essa base, como diz aqui o Anderson França, é uma base que acolhe essas pessoas, independentemente do que fizeram. Inclusive, esse processo mencionado pelo Anderson França lembra bastante o modo como o Islã opera nos Estados Unidos, com os presidiários também, com os encarcerados lá. Muita gente acaba se convertendo no presídio, porque é o espaço onde eles são acolhidos por irmãos do Islã. Pra gente pode ser muito intrigante, né, ver essas figuras políticas, Damares, Nicolas Ferreira, entre outras, que simbolizariam esse movimento evangélico no Brasil. Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, e a gente fica se perguntando, né, em que sentido essas pessoas representam Jesus. Eu já fiz muitas vezes essa pergunta aqui, inclusive, né, recorrentemente eu volto aqui e mostro como o discurso deles também não se encaixa na prática real de Jesus, mas se encaixa num outro tipo de prática, que é na prática da inclusão dessas pessoas. Então, assim, por mais que elas possam excluir outros segmentos, né, excluir homossexuais, por exemplo, eles estão ali num universo no qual eles se sentem pertencendo àquele grupo. E isso é uma coisa que a esquerda não consegue fazer. A gente observa a dinâmica, né, tanto fora quanto nas redes sociais, a dinâmica de exclusão, de dar carteirinha para as pessoas, né? Você pode, você não pode, você pertence, você não pertence, você disse uma coisa errada, você está agora extirpado para sempre, para todo sempre do nosso grupo. As esquerdas operam com base nesse purismo ideológico, nesse purismo de comportamento, nesse purismo de discurso, onde qualquer pessoa que derrapar já acabou, não existe mais espaço para ela. Eu falei muito também nos últimos dias sobre isso, né? Como há uma intransigência nas pessoas, como são incapazes de, perdoar o outro, de olhar o erro do outro e saber que aquele erro ali é totalmente legítimo, aceitável, porque nós também vamos errar em algum momento, ou nós já erramos muitas vezes, então são incapazes de reconhecer isso. É um movimento de apontar o dedo e de dizer eu sou mais puro que você, eu entendo melhor tal autor do que você, eu sou mais digno do que você. E isso repele as pessoas, isso repele quem quer ajudar, isso repele quem moderadamente concorda contigo em algumas pautas, isso repele quem tem simpatia por você, isso é repelente. A esquerda se tornou um movimento repelente, é isso. Enquanto que, de outros modos, outros grupos neopentecostais, grupos evangélicos, eles são aderentes, eles querem atrair mais pessoas, porque inclusive a base do que eles fazem, né, a conversão. Então, assim, ele pega lá
pessoa que está fragilizada e converte. Ela pega a pessoa que está excluída e converte. Então, são movimentos distintos e que vão em sentidos opostos, e não é de surpreender que a esquerda perca espaço cada vez mais, porque simplesmente se tornou repelente, é isso. E a vitória do Lula nessa última eleição foi porque o Bolsonaro se tornou mais repelente do que a esquerda. Então, sim, se tornou um intocável mesmo, né? Se tornou uma peste intocável. Mas a ameaça está por aí, a gente sabe disso. Bem, eu quero saber o que você pensa, se você acompanhou ontem, né, a sabatina do Flávio Dino na CCJ, ou se você viu os cortes por aí, né, o que você pensa sobre essas interações, o modo como ele respondeu e o circo dos horrores que foi, né, como eu mostrei esse trechinho aqui, foi um verdadeiro filme de terror aquilo ali. O que você pensa sobre isso? Também sobre esse texto do Anderson França, se você percebe isso, concorda com isso ou não, você acha que ele está exagerando aí sobre o impacto que os neopentecostais têm na comunidade, na favela, entre os mais pobres, como é que você entende isso? E como a esquerda também desempenha o papel de excluir as pessoas, né? Você percebe isso também? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Quem quiser participar, na descrição aqui tem o link para o meu clube do livro. Todos os meses a gente encontra 2 vezes por mês para debater obras de filósofos ou de escritores que trazem filosofia para os seus textos de ficção. E no próximo mês a gente vai ler Édipo Rei, uma tragédia famosíssima do Sófocles. Espero você por lá. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Agora, na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, no dia 30 de março, a gente vai ter uma aula com o deputado federal André Janones sobre guerrilha digital, as estratégias que são as mais efetivas para conseguir utilizar as redes sociais como um instrumento, uma ferramenta importante para poder influenciar as pessoas, para poder engajar as pessoas. André Janones, que foi um personagem decisivo nas últimas eleições e que tem muito a ensinar. Tem, aliás, ensinado a pessoas no mundo inteiro que precisam ter essa ferramenta à sua disposição para poder combater o bom combate nesse mundo hoje em dia que é muito dependente das redes sociais e, enfim, das plataformas digitais. Não percam, se inscrevam gratuitamente aqui em cima ou aqui embaixo no link que a gente vai deixar à disposição e chamem seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê dia 30, quinta-feira, às 8 horas da noite.